o exército de Israel paralisado, com medo, Golias, um guerreiro gigante de quase 3 metros, desafiando o povo de Deus por 40 dias. O que você faria diante de um inimigo tão grande? 1 Samuel 17 descreve a guerra entre israelitas e filisteus. Golias representa o inimigo aparentemente invencível. Saul e todo Israel estavam aterrorizados. Nesse cenário aparece Davi, jovem pastor, enviado apenas para levar comida aos irmãos. Davi ouve o desafio de Golias e se indigna. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele lembra a Saul, que já havia matado um leão e um urso, defendendo o rebanho, experiências secretas que Deus usou como preparação. Davi não confiava em armas no Senhor. Golias aparece com espada, lança e armadura. Davi vai com sua funda, 5 pedras e a fé em Deus. As palavras de Davi são a chave. Tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele lança a pedra, que atinge a testa do gigante. Golias cai, e Davi corre, pega a espada do próprio inimigo e corta-lhe a cabeça. Golias representa os gigantes que o enfrentamos. Medos, pecados, problemas e opressões. Davi mostra que a vitória não vem da força humana, mas da fé em Deus. A batalha revela que não importa o tamanho do inimigo, mas a grandeza do Deus em quem confiamos. Davi venceu Golias porque confiou no Senhor e não em armas ou estratégias humanas. Não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para a grandeza do seu Deus. O mesmo Senhor que deu vitória a Davi é o mesmo que luta por você hoje. Vamos aos versículos. 1 Samuel 17, 37 a 51, versículo 37. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Versículo 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Versículo 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão. E lançou mão da sua funda, e foi, aproximando-se. Versículo 41. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. Versículo 42. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, e de gentil aspecto. Versículo 43 disse: Pois o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Versículo 49.
E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Versículo 51. Por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Te vejo no próximo vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like.